Os medos coletivos que consumiram os Estados Unidos no final dos anos 70 até os anos 90 ainda estão bem vivos, desde o QAnon e muito além. Talvez o mal-entendido mais comum sobre o pânico satânico, o medo que a sociedade, principalmente a norte-americana, nutria em relação ao ocultismo. Talvez esse maior mal-entendido seja de que ele acabou. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, tenha certeza de estar seguindo todas as regras do clube, inclusive de estar seguindo a gente nas redes sociais. É por lá que a gente deixa todos os avisos e ainda atualizamos vocês sobre as gravações. Bora para mais uma sessão. Fala galera do Clube dos Excêntricos, pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Barbosa, eu tenho um canal onde eu sempre falo sobre horror, fantasia e mitologia, ou seja, eu sou um amante de histórias sombrias, assim como as meninas aqui do clube. E hoje eu fui convidado pela Ana e pela Mia pra falar um pouco sobre pânico satânico. Eu sei que a minha parte do vídeo não deve estar tão artística quanto a das meninas, né, porque elas normalmente gravam os vídeos delas aí no meio de um campo, penduradas em árvores, montadas num unicórnio, e em cenários incríveis que eu amo, mas eu prometo me esforçar para pelo menos trazer tanto conteúdo quanto elas trazem. E se gostarem de mim, corram lá no meu canal para dar uma olhadinha nos meus vídeos também. O link vai estar aqui na descrição. Bora lá então! Um dos mais famosos e prolongados surtos da mídia de massa da história, Satanic Panic, foi caracterizado no seu auge por imagens medonhas de adolescentes ímpios e da música e mídia desviantes que eles consumiam. Isso, por sua vez, levou a uma série de casos criminais que foram fortemente influenciados por toda a história social. A maioria das pessoas associa o pânico satânico com o chamado abuso ritual satânico, Satanic Ritual Abuse em inglês, SRA, que é um pânico moral frequentemente referido como pânico satânico, que se originou em 1980 com a publicação de Michelle Remembers, que era um livro coescrito pelo psiquiatra canadense Lawrence Pastor e a sua paciente psiquiátrica Michelle Smith. As alegações da SRA envolveram relatos de abuso físico e sexual de pessoas no contexto de rituais ocultistas ou satânicos. Em sua forma mais extrema, as alegações envolvem uma conspiração de um culto satânico global que inclui a elite mundial rica e poderosa, na qual crianças são raptadas ou criadas para sacrifícios humanos, pornografia e prostituição. Com isso, houve uma onda de falsas alegações feitas contra creches nos anos 80. Todas as conspirações do caso West Memphis 3 nos anos 90, no qual 3 adolescentes cuja condenação injusta por acusações de homicídio foi baseada em pouco mais do que suspeita sobre o seu estilo de vida gótico. Mas mesmo que a polícia esteja menos propensa a se apressar em julgar hoje em dia os rumores de adoração satânica e influências ocultas, muitos membros do público não têm esse escrúpulo. Basta testemunhar a recente polêmica em torno do cantor Lil Nas X e o seu último videoclipe, Montero, Call Me By Your Name, no qual ele brinca eroticamente com Satã, e a maneira como ele foi capaz de escandalizar incontáveis cristãos ao lançar uma edição limitada de um tênis da Nike com infusão do sangue apelidado de sapatos de Satanás. A indignação subsequente daqueles que acusaram o Lil Nas X de ser uma influência corruptora foi apenas um caso de falha em ler arte metaforicamente? Talvez, mas uma olhada nesse período bizarro da história dos Estados Unidos oferece outra explicação possível. O pânico satânico nunca foi realmente embora. Ele está vivo e passa bem. E o seu legado permeia a cultura e a política americana em tudo, desde a moralização de mídia social até a teoria conspiratória absurda de QAnon, e alega haver uma cabala secreta formada por adoradores de Satanás, pedófilos e canibais que dirige a economia global. A ascensão do ocultismo, satanismo e o medo evangélico começou na década de 70. Vários fatores contribuíram tanto para o medo quanto para o interesse sobre o ocultismo e o satanismo ali no final da década de 60 e durante a década de 70. O culto de Charles Manson foi um desses fatores, causando uma série de assassinatos no verão de 1969. Charles Manson e a sua trupe chocou não só os Estados Unidos, mas como todo o planeta, e colocou assassinatos ritualísticos organizados no cerne da questão. Mesmo que o Charles Manson não fosse um ocultista, nem um satanista, e que ele fosse apenas um idiota narcisista que adorava tanto a si que ele não podia lidar com rejeição. Mas para falar um pouco mais sobre o Charles Manson, a gente vai chamar quem? A Ana, coitada. O Manson começou a se autoproclamar guru por volta de 1997, quando ele se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos. Ele fazia suas pregações pelas
ruas de São Francisco e dizia que quem as ouviam eram a reencarnação dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Só que no meio dessas pregações, que falando assim parecia ter um viés cristão, o Manson também misturava elementos do budismo e da cientologia, que eram filosofias que ali nos anos 60 eram conhecidas, mas eram pouco faladas, pouco difundidas popularmente. E nessa época, onde tantas coisas novas estavam surgindo, esse discurso começou a atrair cada vez mais pessoas. E o público do Manson, especificamente, era formado em sua maioria por jovens de classe média e que tinham problemas familiares. Mas a verdade é que ele tão pouco sabia sobre cristianismo, budismo ou cientologia. Ele colocava todas essas coisas no mesmo pote e ao conversar com as pessoas, ele fazia parecer que essas pessoas eram especiais, como se ele já as conhecesse há muito tempo e conseguisse quase ler as suas mentes. Desde muito novo, o Manson já apresentava traços antissociais na sua personalidade e também sempre teve tendências muito agressivas quando contrariado de alguma forma. E ainda na adolescência, na primeira vez que o Manson foi preso, os psiquiatras dessa instituição juvenil recomendaram que ele fosse transferido para um lugar com uma segurança mais elevada, porque ele já era um perigo eminente. Já nesse novo lugar, com mais segurança, o Manson foi flagrado violentando sexualmente um colega de cela depois de tê-lo ameaçado com um objeto cortante. Mas a passagem do Manson pela prisão não acabou por aí, porque em 1960 ele foi preso novamente, dessa vez por cafetinagem e tráfico de pessoas. Dessa segunda vez, ele tentou usar seu tempo na prisão de uma forma mais útil do que ele usou da primeira vez. Lá ele aprendeu a tocar violão e a compor músicas, o suficiente para achar que ele já era um grande artista. Se fosse nos dias de hoje, o Manson com certeza ia colocar na bio do Instagram assim, artista ou guru. E foi na biblioteca dessa prisão que o Manson descobriu um livro que provavelmente foi muito importante para tudo que ele viria a fazer, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E, gente, o Manson literalmente copiava as frases desse livro e usava para conversar com as pessoas. E aí dava essa impressão de que ele era todo esotérico, que ele conseguia ler mentes e coisas do tipo. Só que apesar dele se autoproclamar guru, essa fama foi se perdendo um pouco. Isso porque o maior alvo do Manson sempre foram meninas, adolescentes e mulheres ali no começo da juventude. E quando ele tava com essas meninas, ele era ótimo no início e elas realmente se sentiam especiais e acolhidas pelo guru Manson. Mas no rancho que a família Manson passou a viver em 1968, ele passou a ficar extremamente violento com essas meninas e elas eram abusadas e violentadas psicologicamente, fisicamente e sexualmente pelo Manson. Elas tinham que estar sempre disponíveis para ele e para quem ele quisesse que elas estivessem. Ele literalmente usava essas meninas como moeda de troca. Inclusive, ele obrigava elas a ter relações sexuais com o dono do rancho em troca da estadia. Então, se a gente for parar para pensar, depois de um tempo essas meninas já não viam mais o Manson como guru iluminado. Elas já estavam morrendo de medo dele. Mas lá fora, e principalmente para os homens que ele queria chamar atenção, ele vendia essa imagem de guru excêntrico para conseguir ter acesso a certas pessoas ali em Los Angeles, principalmente músicos famosos e produtores de Hollywood. Afinal, ser guru tinha virado um grande hype ali da década de 60. E o Manson era bastante ousado. Ele se dizia ser a própria reencarnação de Jesus Cristo e dizia que estava ali para livrar as pessoas das garras malignas do capitalismo. O grande sonho da vida do Manson era ser um músico de sucesso. E ele tinha um ego tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele se achava capaz de atingir uma fama maior que a dos Beatles. Em 1968, quando os Beatles lançaram Helter Skelter, que para o Paul McCartney era uma música relacionada ao Império Romano, mas para Manson, esse gênio que conseguia ver através de todos e saber mais do que o próprio compositor da música, Manson dizia que Helter Skelter era um sinal que apenas ele conseguia interpretar. E que sinal era esse, gente? O sinal de que iria acontecer uma grande guerra racial entre brancos e negros e que os negros venceriam. E a música era o grande sinal para o início da guerra, mas também era um chamado de que ele, o Manson, o prometido, deveria iniciar essa guerra. E eu não sei se vocês estão preparados para a genialidade, gente. Depois de iniciar a guerra, ele e toda a família Manson se esconderiam no deserto, onde ele dizia que existia a entrada para uma grande cidade de ouro e que lá eles ficariam até a guerra acabar. E então, eles renasceriam das cinzas e o Manson, todo poderoso Manson, se tornaria um grande governante do mundo. E é óbvio que toda essa operação super secreta levaria o nome da música dos Beatles, Helter Skelter. Então, o que o Manson pensou? Ele pensou assim: eu preciso compor músicas com letras tão sutis quanto a dos Beatles
para conseguir transmitir mensagens subliminares. E foi nessa época que ele conheceu e se aproximou do baterista do Beach Boys e acabou conhecendo produtores e outras pessoas influentes em Los Angeles. Aí o Manson pensou: eu sou muito talentoso, sou muito maravilhoso, um grande cristal perfeito, e vou fazer uma audição para o produtor dos Beach Boys. E aí esse produtor já conhecia o Manson ali, ele era amigo dos meninos do Beach Boys, falou assim: ah, tá bom, vou te ouvir. Só que o Manson foi uma bela de uma bosta e o produtor odiou, e o Manson recebeu uma negativa desse produtor. E eu falei lá no comecinho que o Manson desde a infância nunca reagiu muito bem, assim, quando desapontado. Ele ficava agressivo, ele ficava descontrolado. Ele ameaçou esse produtor, foi super violento com ele. E então ele acabou fechando algumas portas e essa galera acabou se afastando dele, inclusive o baterista do Beach Boys. Como o plano de gravar as músicas não tinha dado muito certo e as portas estavam começando a se fechar para ele estava deixando de ter contato com essas pessoas importantes, o Manson pensou: não preciso de músicas, eu preciso ter uma ideia de como deixar os brancos muito furiosos a ponto deles quererem travar essa guerra racial contra os negros. E aí, ó, gênio, matar pessoas de elite e colocar a culpa nos Panteras Negras. É óbvio, simples. E em Los Angeles isso queria dizer matar pessoas de Hollywood. E como ele tava puta revoltos com o produtor que tinha acabado com todos os sonhos dele, ele pensou: pois bem, eu sei onde ele mora, eu vou para Beverly Hills, eu vou bater na porta desse cara, eu vou acabar com a vida dele, vou acabar com ele. Só que, né, gente, pessoas ricas de Hollywood, o cara já não tava mais morando lá. Quem estava passando uma temporada nessa pequena mansão era a atriz Sharon Tate e o seu marido Roman Polanski. E a Sharon estava grávida de 8 meses e meio. Então no dia seguinte, o Manson mandou 4 membros da família para irem invadir a casa. E a instrução do Manson, que só uma pessoa que estava nessa operação sabia, era destruir totalmente quem estiver lá, da maneira mais cruel que vocês puderem. O Polanski estava na Europa a trabalho, mas na casa estavam a Sharon Tate e alguns amigos. E os 5 e 6, se a gente for contar o bebê, foram cruelmente assassinados com 102 facadas. Inclusive, eles esfaquearam a barriga da Sharon Tate 16 vezes. E com o seu sangue, eles escreveram a palavra pig, porco, na porta da casa. E como se essa grande carnificina não fosse o suficiente, Manson achou que estava pouco, no dia seguinte ele resolveu voltar à vizinhança, na caça de mais vítimas em potencial. Ele lembrou que já conhecia uma casa ali, que ele já tinha ido numa festa lá, e resolveu invadi-la. Lá, mais membros da família Manson assassinariam o casal LaBianca, que eram donos de um famoso supermercado em Los Angeles, também a facadas. A própria participação do Manson, fisicamente ali no ato, nos 2 episódios, foi ínfima. Ele não matou ninguém com as próprias mãos. Ele coordenou toda a operação e deixou que os membros da sua família fizessem todo o serviço. Foi bem difícil para a polícia conseguir relacionar os 2 casos. Afinal, um era um assassinato de uma famosa atriz de Hollywood e o outro era o assassinato de empresários locais. Como esses 2 casos poderiam estar envolvidos? Como que alguém teria motivação para cometer esses 2 crimes? Foi bem difícil para a polícia relacionar tudo isso. Quando eles conseguiram relacionar o caso e ligar eles à família Manson, ainda assim foi difícil trazer a própria criatura a julgamento. Afinal, ele não tinha matado ninguém. Levou 6 meses para a promotoria convencer o júri de que o Manson era o grande mandante de tudo isso. Então, com o júri convencido, o Manson foi incriminado e pegou prisão perpétua. Ele cumpriu toda a sua sentença. E o bichinho viveu muito, gente, porque ele só foi morrer em 2017, aos 83 anos. E ainda por cima, morreu de causas naturais. Após esse resumo, muito resumo, só para contextualizar para vocês, o que eu quero dizer é que o Manson, gente, na verdade, ele não tem nenhuma bandeira ideológica, nem religiosa e muito menos política. A única bandeira que o Manson tinha era ele mesmo. Essa criatura não tinha conhecimento profundo em absolutamente nada. Ele era raso, ele era um grande narcisista, violento, que abusava sexualmente de meninas e adolescentes, e ainda por cima era um supremacista branco. Não vamos esquecer que depois de uma fase da vida, o Manson decidiu ter uma suástica na testa. E também não dá para entender muito bem a lógica da Grande Guerra Racial, onde os negros venceriam, mas seria ele que governaria o mundo? Como assim? E não podemos esquecer do ego, né, gente? Que era a grande questão disso tudo. Aí você pega e junta toda essa merda no mesmo pote e ainda adiciona um consumo altíssimo de LSD, só podia dar merda. Os assassinatos, apesar de parecerem, não foram ritualísticos, foram na verdade bem aleatórios. O Manson tava com raiva, frustrado, ele tinha acabado de ser rejeitado e não sabia lidar com isso. Na minha opinião, o Manson só queria ter o nome dele ligado a algo muito grande, não importa o que fosse. E mesmo que ninguém viesse a descobrir o autor dos assassinatos, seria o suficiente para ele saber que ele tinha sido responsável por todas aquelas coisas. Vidas foram perdidas para o Manson alimentar o
grande ego de merda que ele tinha. Só que para a sociedade, para os religiosos principalmente, o Manson acabou sendo visto como um falso profeta, como chamam no cristianismo. E o que são os falsos profetas? Falsos profetas são instrumentos de Satanás para desviar boas almas de Deus. Mas a real é que quanto mais a gente entende sobre o Manson, mais a gente percebe quão aleatório ele era. Não tinha propósito, não tinha intenção, não tinha ritual. Ainda assim, ligar tudo o que a família Manson fez no verão de 69 à religião, trazendo todo esse medo e pânico à população nesse sentido, foi muito útil. Porque, de certa forma, o Manson acabou sendo usado como ferramenta para tentar abafar e conter todos os movimentos de liberdade que estavam acontecendo naquele momento. Mas, em resumo, é isso, gente. Pegaram tudo o que aconteceu com a família Manson, colocaram na conta do capiroto para criar um grande pânico generalizado para reforçar ainda mais lições moralistas e fundamentalistas. E, no fim, ele conseguiu, de alguma forma, ser relevante. E acabou sendo considerado uma das pessoas mais perigosas dos Estados Unidos. Particularmente, eu acho que ele não merecia todo esse crédito. Agora eu devolvo esse vídeo pra Mia e pro Felipe. Tchau, gente! Em 1969, o ocultista Anton LaVey publicou o seu tratado filosófico The Satanic Bible, que plagiou várias fontes e que repaginou argumentos filosóficos de outras pessoas, como H.L. Mencken e Ayn Rand. No entanto, o seu livro se tornou a obra principal do satanismo moderno. Lógico que no mainstream. Imagino que muitos satanistas não levem o LaVey tão a sério. Esse livro é o texto base para a Igreja de Satanás, um grupo que o LaVey formou em 1966. Acompanhando a ascensão do satanismo como uma prática reconhecida, veio a publicação de 1971, o best-seller de William Peter Blatty, O Exorcista. E logo veio a sua adaptação cinematográfica de 1973, que eu não preciso dizer que foi um imenso sucesso. Com a afirmação de ser baseado numa história real, O Exorcista mexeu com a psique norte-americana, mas eu devo dizer que talvez tenha mexido com ali, os caramujos da cabeça de todo mundo, do planeta inteiro. Qualquer pessoa que tenha assistido aquele filme, principalmente naquela época, deve ter ficado impactado. Não importa o país, nem o continente. Inclusive, se você ficou levemente curioso, não que eu não ache que você já é um expert em Exorcista, porque eu sei que tem muito fã desse filme aqui. Mas se você quiser saber alguma coisa diferente, ou só quiser me ouvir falar sobre o filme e o documentário e o caso que deu talvez origem a esse livro, os vídeos que a gente já fez vão estar linkados por aqui nos cards, tá bom? Assiste lá e depois me fala o que você achou. Comenta nesses vídeos assim, vim do futuro, sabe? Porque é bom saber que eu tô conseguindo linkar as coisas. Pra vocês terem uma ideia, esse livro e filme transformaram o tabuleiro Ouija, que era um tabuleiro de diversão. As pessoas não achavam tanto que tinham demônios ali por trás. Essa história tornou o tabuleiro Ouija praticamente um portal do inferno dentro da sua casa. A ideia que as pessoas tinham de demônio mudou muito, principalmente com a adaptação cinematográfica. O Exorcista trouxe a ideia de que ninguém está seguro, nem as crianças. É como se não tivesse uma redoma que te protegesse de nada e que esse ser imundo e perverso vai entrar dentro da sua casa simplesmente para se divertir. E aí você imagina as pessoas ali pós-guerra, o Manson e a sua gangue e outras pessoas que estavam cometendo crimes terríveis naquela época. Imagina tudo isso junto, mudando o imaginário dessas pessoas de casinha, de cerquinha branca, que estavam ali querendo viver aquela família modelo. Tudo isso estava desmoronando o lar dessas pessoas. E com isso vem uma paranoia. Porque principalmente o norte-americano é ensinado, não todos, tá, gente? Mas é o geral ali da cultura, de que se alguma coisa tá dando errado pra eles, o inimigo tá por fora. Ou ele vem de outro país, ou ele vem do submundo, ou ele é um renegado. Alguém que não deu muito certo na sociedade. Mas nunca é o problema da sociedade em si. E então vem a publicação de 1972, The Satan Sailor, um livro de memórias muito possivelmente fabricadas, que foi desacreditado 20 anos depois da sua publicação. Esse livro foi escrito pelo autoproclamado evangelista cristão Mike Warnke. O livro relatava a sua infância e juventude, onde, segundo ele, teria tido muita adoração a Satanás. Ele disse que havia servido como sumo sacerdote satânico e que também ele tinha se envolvido com outras coisas, tipo orgias sexuais ritualísticas. E anota isso aí na sua cabeça, orgias sexuais ritualísticas, porque vai voltar a ter importância. A publicação de LaVey
Os Rituais Satânicos, também de 72, reforçou a ideia de que os rituais satânicos tinham sido incorporados ali na rotina norte-americana. E embora não tivesse nenhuma relação com o ocultismo nem com o satanismo, o massacre de Jonestown de 1978 daria para a sociedade um novo argumento de como os cultos eram perigosos. Os anos 70 revelariam vários ex-satanistas que deixariam ali bem claro que o mundo que aquelas pessoas do bem viviam, na verdade, era comandado sim por satanistas. Entre esses ex-satanistas estavam o John Todd, Herschel Smith e David Hanson. Todos esses homens vinham do sul da Califórnia e pareciam que estavam nascendo das cinzas do culto de Manson, ou pelo menos tentando embarcar nessa narrativa, só que do lado oposto. Esses homens reforçavam que praticamente tudo que você via era um símbolo satânico escondido e tudo era uma grande mensagem subliminar para comandar o cérebro ali da população comum e de bom coração. E todos eles tinham uma história muito forte de conversão, o que dava ali um ar para essa história mais motivacional, dava um encanto. Era como se o bem tivesse ganhado do mal pelo menos uma vez e que os cristãos ainda tinham forças para vencer essa batalha. Só que, gente, para dizer a real, essa batalha que o cristão aí, todo ser humano tem que, ter, é contra o poder do capital e não o poder de Satanás, que é o oculto aqui. O oculto é que as pessoas não têm o que comer, que as pessoas passam uma pandemia sem poder se vacinar, que elas entram em situação de insegurança alimentar, de precisar de R$150 para poder se alimentar, Então, assim, você imagina, se uma pessoa tá precisando de R$150 para ela manter a vida dela, quer dizer que, a gente falhou, miseravelmente. Então, desde lá, não é o Satanás que é o problema da gente, não. O problema mesmo é a gente. Se a comida não fosse tão cara, se a gente não tivesse pensando tanto em dinheiro e tal, mundo perfeito, bonito demais. Perfeito não, que a gente sempre vai dar um jeito de estragar, mas bonito demais. Só que essas pessoas de casinha branca estavam pensando o quê? Horas, Satanás vai se erguer aí pra tirar minha riqueza, pra tirar minha casa e pra tirar minha segurança alimentar. O demônio vai invadir a minha casa e roubar minhas joias, Que é esse o problema. Porque às vezes nem é o assassinato, o negócio é deixar de ser rico, que era muito do pensamento tanto daquelas pessoas daquela época, e principalmente daquela época veio surgir a teoria da prosperidade, que Deus te ama e por isso você vai ficar rico. O problema é Satanás? Talvez. Mas o problema é a gente também, O probleminha. É isso. Eu vou continuar. Tudo isso eu preciso dizer que estava ligado ao crescimento do cristianismo fundamentalista? Eu preciso dizer sim, porque estava ligado a isso. O Todd, um desses ex-satanistas, ele foi apoiado por um fabricante de folhetos cristãos, o Jack Chick, que usou a base da história do Todd para criar quadrinhos antissatanistas. E eu posso dizer que não foi só um desses caras, ou só esses homens que eu citei, que se diziam ex-satanistas, que lucraram com essa história por mais de uma década, dizendo que eles eram especialistas no assunto e que eles meio que podiam desvendar onde estava o satanismo ali no meio da sociedade para que as pessoas boas pudessem se desviar dele. Então, é lucrativo, gente. Por mais que pareça de bom coração, é lucrativo. Eu vou pagar para você vir na minha congregação para falar do seu testemunho, eu vou escrever historinhas sobre o seu testemunho, eu vou comprar livros do seu testemunho. Nada é de graça. Então, há de se haver uma suspeita. Tô dizendo que ele tá falando uma mentira? Não tô dizendo, mas tô dizendo que foi lucrativo. Aí, gente, já não me bastava esse bando de ex-satanista aparecendo, começa a aparecer mais o quê? Pra terminar de ferrar com o imaginário dessa sociedade tão saudável. Uma série de serial killers. Os anos 70 não foram uns anos assim tão de boas pra viver. Principalmente nos Estados Unidos, você poderia encontrar o Zodíaco, olha que delícia, o John Wayne Gacy, o filho de Sam, David Berkowitz, entre outros. Tá ligado? Era assim, meio complicado você dormir à noite, deixar uma criança ir no parquinho. Ficava difícil, dava um ruim assim no coração, um ataque cardíaco. E lembrando que as pessoas estavam vindo de uma época que a porta dos fundos da casa, se não a porta da frente, ficava aberta. Como é que eu vou explicar pra vocês que é recente esse negócio de trancar a porta de casa? Não em todos os lugares. Matias, por exemplo, as pessoas não trancam a porta de casa. Aí, tá vendo? Eu já ia dizer que não tem mais de um século que as pessoas trancam as portas de casa. Isso é óbvio. Não precisava, gente. Como que não precisa trancar a porta? Gente, eu tenho 2 gatas, gente. Sabe o meu medo de alguém roubar minhas gatas? Eu já vou avisar aqui. A Ofélia e a Margot, elas são caríssimas. A ração delas tá mais cara que a minha ração. O pediatra delas, que elas não vão veterinário, não. É pediatra. A pediatra dela me chama de mãe. Ela vira pra mim e fala assim: ô mãe, o que ela tá comendo? Ela tá bebendo bastante água e só falta eu chorar. Então eu já tô dizendo, nem adianta tentar roubar minhas gatas, porque vai
ser prejuízo. Como a minha mãe dizia pra mim quando eu era nova, tipo assim, minha filha, ninguém vai te sequestrar, né? Porque imagina o prejuízo. Obrigada, mãe. Mas, por exemplo, quando eu era criança, aí tem a ver com a irmã do Belfort, Priscila. A minha mãe achava que a qualquer momento alguém ia me sequestrar pra roubar meus órgãos. Porque a Priscila sumiu, ninguém sabe o paradeiro dela. E até hoje tinha muito desse pânico satânico aqui no Brasil também. A gente vai falar mais sobre isso. E a minha mãe acreditava que iam me sequestrar, roubar os meus orguinhos, meus micro-orguinhos, e fazer ritual satânico comigo. Aí eu nunca ia na casa de ninguém, minha mãe não me deixava ficar brincando sozinha na rua. Inclusive, pra eu ir pra rua, ela ia também. Quer dizer, minha mãe é maravilhosa, mas também tinha tempo, né? Porque quem pode, né? Ficar na rua com o filho. É isso. Um beijo, gente. Vou parar de contar minhas histórias e meus causos. Mas, então, só o resumo é que não trancava tanto a porta de casa. Tem um livro do Capote que fala sobre um crime numa cidade que exatamente tem esse rolê. Depois desse crime, as pessoas começaram a trancar as portas de casa. E nos Estados Unidos foi bem assim. Acontecia um crime na cidade e aí eles começavam a trancar as portas de casa. É porque é só depois que acontece a merda que as pessoas vão fazer alguma coisa. É porque é muito prático também, você tem um livre acesso à sua casa, né? Aí você espera o ruim acontecer e esperar que aconteça com o vizinho, né? Não com você. E aí depois você tranca a sua casa. E muitos desses assassinos em série, eles mantinham essa ideia de que eles tinham alguma vantagem. Tipo o Zodíaco. Como se eles tivessem tendo uma ajuda ali, ó, do mochila de criança, do capiroto, do Satã. Você fazia o tal do crime, ninguém sabia explicar como é que essa desgraça não deixava nenhum vestígio. Como que esse demônio aparecia lá e ninguém pegava ele, porque às vezes esse capiroto acabava de matar alguém aqui e não passava nem 5 minutos, a polícia já tava lá e cadê ele? Magia! Pacto! E aí a gente vai também para as outras histórias, né? Que a filha da Xuxa, a Sasha, não tinha 1 ano, nasceu 100 anos, porque a Xaxa, porque a... Senhor... Porque a Xuxa tinha feito um pacto, uma bela de uma estupidez. Meu pai do céu, porque uma mulher não pode ter sucesso, né? Que ela tem que fazer um pacto. Aí os Beatles fizeram um pacto, os Mamonas Assassinos fizeram pacto, pacto, é isso, entendeu? Se a pessoa fez um mínimo sucesso, ela tinha feito pacto com o capeta pra conseguir. Que ninguém tem fé em Deus, ninguém ali orou um pouco pra conseguir as coisas. Todo mundo fez pacto com o capiroto, ou ficou rico e vendeu a alma pra ficar rico. Gente, é assim, capiroto, agenciador. Quer um agente melhor que o capiroto? O marketing do capiroto tá melhor que o de Deus, olha. Tá cheio de contatos. Gente, se eu fizer sucesso foi porque Deus me ajudou. Que eu não tô vendendo a minha alma. Dá pra notar. Não dá pra notar. Dá pra entender que eu não tô vendendo a alma, não. E aí, pra contribuir, tanto o Zodíaco como o filho de Sam, eles mandavam cartas meio que zombando dessas coisas e deixando a imprensa e a polícia meio que assim, será que eles são satanistas? Porque os caras, além de matar, eles gostavam de botar umas brincadeirolas no meio da investigação. E aí, tenta imaginar você está vivendo na época onde o Bundy, o Ted Bundy, está ali, solto, e que ele acaba de ser preso, ele consegue fugir e volta a fazer matanças. Você não sabe como se proteger. Então você começa a realmente suspeitar que alguma coisa de muito errado não está certa. Por exemplo, o Gacy, que matou tanto menino, tanta criança, que não tinha mais espaço na casa dele para enterrar os corpinhos. Você acha realmente que, tipo, alguma coisa deu muito errado? Porque eles não estavam, as pessoas daquela época não estavam acostumadas a tanta violência, mas principalmente a uma violência, entre aspas, sofisticada, em larga proporção e midiaticamente vinculada. No livro de 2005, Senhoras e Senhores, o Bronx está queimando, do autor Jonathan Mangler, o impacto de como o filho de Sam abalou a mídia é explicado. O livro diz que a cobertura frenética do caso alimentou e cresceu essa sensação de desamparo, de insegurança, do oculto, de você não saber de onde vem o mal. E aí a gente vai misturar agora a mídia se alimentando desses casos absurdos e tirando o máximo de proveito disso diariamente com o crescimento dos temores religiosos pelo oculto, e aí a gente vai ver qual é a catástrofe que vai dar. Uma nova geração de histeria em massa. A década de 1980 foi definida por um perigo estranho e um medo crescente de sua própria vizinhança. Embora a era Reagan tenha sido uma época de crescimento econômico e prosperidade financeira, também foi uma época de inquietação centrada no crescimento populacional, na urbanização e na ascensão do modelo de família de dupla
dupla renda, que exigiam um aumento acentuado na necessidade de creches e serviços. Como resultado, a ansiedade em proteger a família dos perigos desconhecidos dessa nova era alta. Os anos 80 viram a disseminação da desinformação sobre a AIDS, rostos de vítimas de sequestro aparecendo em embalagens de leite, o pânico em massa em torno dos assassinatos de Tylenol em 1982 e a primeira onda de relatos de palhaços assassinos assustadores tentando atacar crianças. Cada um desses momentos de agitação social sinalizou o crescente alarme dos americanos sobre o perigo do estranho e o medo de que o mal pudesse estar sempre à espreita ao virar da esquina. Por tudo isso, o fundamentalismo cristão e uma crença literal em anjos e demônios estavam em alta. Pregadores fundamentalistas como Jerry Falwell ganharam destaque em todo o país, transmitindo um estilo literal de cristianismo de fogo e enxofre. Anti-ocultistas como Pat Pullen, que acreditava que a morte do seu filho por suicídio foi o resultado de uma maldição de Dungeons and Dragons, e a guerra contra jogos de RPG tão perigosos e demoníacos marcaram uma década. Mas não ache que o movimento evangélico estava sozinho em disseminar o desespero e a obsessão pelo oculto. A mídia também fez um ótimo papel quando o assunto era deixar a população de cabelo em pé imaginando o que as pessoas estavam fazendo no oculto. Práticas satânicas. Em 1988, o documentário Devil Worship Exposing Satan's Underground Torrino, porque acho o nome engraçado, não vi o documentário, não posso opinar, de Geraldo Rivera, tornou-se o documentário televisivo com maior audiência até hoje. Um episódio de 1991 mostrou um exorcismo católico real. Documentários evangélicos como Hell's Bells tentaram vincular o rock ao ocultismo. Tamo chocada? Tá passada? Não, nem eu. Enquanto isso, o autor de best-sellers Frank Perret transformou questões sociais do mundo real em batalhas espirituais. Uma guerra angelical entre o bem e o mal. Com tanta ênfase em temer estranhos na sua vizinhança e temer a entrada de Satanás dentro da sua casa, uma colisão entre esses dois medos seria inevitável e aconteceu. Bom, galera, por hoje é só, mas o assunto sobre o pânico satânico não termina por aqui. Aguardem que eu ainda voltarei em mais vídeos junto com as meninas comentando mais sobre o Satanic Panic e histórias sinistras. Obrigado pela companhia de vocês, um beijo e tchau!